Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodX por Karine Paiva. Hoje eu estou super mega animada porque nós temos três convidados que vão com certeza contribuir muito para o seu crescimento. Nós vamos falar sobre mentalidade, sobre bloqueio, empreendedorismo, sobre histórias que vão tocar o seu coração, mas que vão te fazer agir. E hoje a nossa primeira convidada do dia nada mais é do que uma mulher que tinha tudo para dar errado. Ela era improvável. Isso mesmo. Sabe aquelas histórias que você assiste lá no Domingão, aquelas histórias assim que estão nos programas de TV, que você fica, nossa, se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Pois é exatamente isso que vai acontecer. Essa mulher, ela tinha tudo para dar errado. Ela morava em uma cidade muito pequena do estado do Piauí. Ela veio para a capital, ainda muito nova, trabalhou em casas de família como doméstica, serviu em casas de família como babá e ela descobriu que algo poderia mudar a sua vida, o conhecimento. Como um voto como uma última atitude que pudesse de fato mudar toda essa história, ela se dedicou a estudar. E ela se formou, se tornou advogada no direito com especialidade no direito previdenciário. E um dia eu cruzei o caminho dela. Um dia eu fui convidada para participar de um evento somente para advogados em Fortaleza. Eu fui convidada pelo Dr. Vitor, que faz uma imersão para advogados de todo o Brasil. E nesse dia, essa mulher topou, ela cruzou o meu caminho, ou eu cruzei o caminho dela. E a partir de então, ela entrou em um processo profundo de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento, de posicionamento de marca. E hoje eu tenho uma grata satisfação, na verdade eu me sinto muito grata de poder ter sido ponte. E eu não estou aqui falando da carinha, eu estou falando da oportunidade que você também tem de transformar vidas, de ajudar pessoas através daquilo que você é, daquilo que você faz. Seja como mentor, seja como dono de um negócio, seja como um prestador de serviço. Essa mulher entendeu que somente o direito não seria suficiente para ela se tornar uma advogada de sucesso, uma empresária com grandes resultados. Ela entrou de cabeça em um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidades e competência, e todos os dias ela cresce. E como eu estava falando, eu me sinto grata, eu me sinto feliz. E mais do que isso, hoje eu sinto orgulho da pessoa que ela está se tornando. E eu tenho certeza, hoje ela já está aí caminhando com seus próprios pés, investindo em outros desenvolvimentos, ela já está investindo em consultoria, ela está de forma muito ativa e madura crescendo seus negócios. Eu quero te convidar a conhecer a história dessa mulher que influencia outras mulheres, que tem muito resultado, Conceição Melo. Ela gosta de ser chamada de Ceissa. Seja bem-vinda, Ceissa, ao meu PodX, que você disse, inclusive, que um dia você pensou, né, visualizou estar aqui. Exatamente. Muito boa tarde, Karine. Boa tarde a todos. Eu já estou emocionada. Fica tranquila, aqui o papo é de pessoa para pessoa, é humano, nós somos humanos. Pois Aqui é. fica à vontade. Quando você falou no improvável, na pessoa que eu fui, que eu era e que eu sou, passou um filme. Muito obrigada pela grata oportunidade de estar aqui. Um dia naquela mesa ali eu visualizei estar aqui e hoje estou. É isso, olha o poder do pensamento, olha o poder de você visualizar. Tudo que você vive hoje, tudo que você tem, um dia você pensou. Ceissa, eu te apresentei de uma forma bem resumida, falando ali de uma forma que inspira pessoas, mas eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo quem é a Ceissa, quem é a Conceição. Você pode contar um pouco da sua história, qual foi a cidade, como foi a sua vida até se tornar uma advogada, e depois nós vamos discorrer aqui de outros temas. Bom, eu sou Conceição Melo, conhecida como Ceissa. Eu sou do interior do Piauí, Miguel Alves. Morei na localidade Centro do Rochedo. Vim para Teresina aos 13 anos de idade. Meu primeiro emprego foi babá. Fui babá de uma criança chamada Christian. Passei um mês e aí não deu certo como babá, fui como empregada doméstica. Trabalhei como empregada doméstica até os 19 anos de idade, Karine, quando eu engravidei do meu primeiro filho, Miguel. E aí, após
vivendo como empregada doméstica. Na verdade, ao sair do interior, eu já buscava uma mudança. Eu já era inconformada com aquela vida de interior. Inconformada. Inconformada, muito inconformada com a vida de pobre, de passar fome, de sofrimento, de quebrar coco, de não poder estudar, porque aonde eu morava só podia estudar até a 4ª série. Não tinha a partir do 5º ano para lá. E aí mamãe não deixava a gente estudar na cidade porque não tinha ônibus, né? E aí minha irmã já trabalhava aqui como empregada doméstica, veio e me trouxe. E aí, mas quando eu saí de lá eu já era inconformada. Quando eu cheguei aqui eu queria algo melhor. Ser empregada doméstica era melhor do que quebrar coco, porque eu já tinha algo para comer, já tinha algo melhor para vestir. Então eu digo, eu quero mais. E eu sempre estudava, na esperança de estudar, de ter algo melhor para a minha vida. E foi onde eu comecei persisti em finalizar o meu ensino fundamental. Me matriculei no EJA, fiz o meu ensino fundamental, depois fiz o médio, e aí não estava bom, continuava inconformada. Eu digo, agora eu quero mais, eu quero faculdade. E aí, faculdade, eu digo, eu quero faculdade. E aí me matriculei no Uninova FAP, fiz meu curso de Direito, e aí passei logo na UAB no 9º período, que parecia ser impossível também, porque eu não tinha uma base boa, não tinha um apoio, ou seja, era eu e eu mesma. Eu digo, eu tenho que ser boa, então eu me dedicava. Nessa época eu já tinha uns 2 filhos pequenos, então eu estudava de madrugada. E às vezes eu chorava de cansada, e achando realmente, por que eu estou fazendo isso? Mas algo dizia, faz porque vai dar certo. E fiz. Finalizei meu curso, passei na UAB, mas, Karine, algo me dizia que eu não poderia ser advogada. E aí eu me sabotava. Eu dizia, não posso ser advogada, porque eu não tenho um parente advogado. É difícil. Todo mundo me dizia que era muito difícil ser advogada. Então, eu me Tinha escondi. que ter um padrinho por trás, né? Tinha que ter um Isso. escritório. Tinha que ter um escritório, eu não tinha Tinha que ter nome. Tinha que ter nome, e o nome... Nem nome eu tinha, Karine. Nessa época era Lúcia, Lucinha, era meu apelido. E aí começou por aí. Eu digo, não, meu nome é Conceição. Eu tenho nome, tá lá na mensagem do nascimento, é esse. Então, a partir de hoje, eu sou Conceição. Não sou mais nem Lucinha, nem Nenê, nem Bichinha, nem... Eu sou Conceição Melo. E aí, 2018, finalizei meu curso, passei na OAB, peguei a carteira e me escondi atrás dessa carteira por medo. Estudava para concurso. E aí eu digo, não, eu quero um concurso. Eu ganhando um salário de R$ 2.000, 1.000 e pouco, tá ótimo. Qualquer concurso que aparecia, eu ia fazer. E aí, só para ter algo. Até que veio a pandemia. O concurso para o qual eu estava me preparando foi suspenso. E aí, em 2020, já com o meu 3º filho pequeno, as coisas já ficando muito difícil, minha mãe me liga do interior. O Benício tinha o quê? 6 meses. Minha filha tem um salário maternidade aqui. Você não é advogada? Eu digo, sou. Você faz? Faço. Coitada, nem sabia. E aí eu fui, atendi a cliente, peguei toda a documentação. Eu já tinha uma especialização, só que na especialização não ensina a prática. Colhi a documentação, eu digo, agora eu tenho que levar para Teresina, porque eu tenho que analisar o caso. E eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer com este processo? E aí levei para uma amiga minha, que já vi ela no Instagram, por acaso. Coincidência ou não, foi por acaso, eu a vi em frente ao prédio da Justiça Federal. Eu digo, ela sabe de alguma coisa que está lá. Levei este processo para ela e resolvemos. E aí, a partir daí, dei início. Comecei a fazer os atendimentos no interior, foi surgindo, eu fui consultando os processos de graça, isso levava os meninos, ia atender na casa da minha mãe aos finais de semana, e aí minha mãe chamava o pessoal, dizia, olha, você que tem processo, que não veio advogado, minha filha é advogada, traz aqui que ela consulta. Eu sei que, no resumir da história, com 4 meses, eu já estava com um escritório na cidade. Eu atendia o cliente, eu fazia procuração, fazia contrato, eu escaneava numa impressora de madrugada, quando os meninos dormiam. Ou seja, era um trabalho danado. Com 4 meses depois, na cidade, eu encontrei um ponto, no centro da cidade, que foi meu primeiro escritório maior. Nessa época, Karine, eu já tinha R$20.000 na conta. Eu poderia ter comprado roupa, poderia ter dado entrada num carro, poderia ter feito qualquer coisa. Mas lá dentro algo dizia, aluga um ponto melhor. E eu gastei todo esse dinheiro lá. Ave Maria, tu é doida, num ponto que não é teu. Eu digo, é aqui mesmo, deixa eu com minha loucura. E aí eu reformei, ficou a coisa mais linda para aquela época. E de lá,
Eu não fui mais sozinha, já tinha uma secretária que me ajudava. Eu combinei com ela, porque até então eu não podia pagar salário. Eu digo, olha, eu vou te pagar esse valor por mês, tu aceita? Se a gente, conforme eu for crescendo, tu vai aumentando o teu também. E assim foi. Certo que... Ai, ai. Tá, eu tô amando. Continua. A tua história vai ajudar muitas pessoas, acredite nisso. Ai, obrigada. Certo que... Mas eu sempre, eu digo, eu tenho que ser boa. E aí eu me dedicava, eu estudava. E essa minha amiga dizia, você estuda, tem um curso do professor Vitor Carvalho. E aí foi onde começou. E aí eu fiz, eu não tinha dinheiro para comprar o curso todo. Aí ele tem uns módulozinhos separados, que era 60, 80 reais, eu ia comprando. O primeiro curso foi o Processo Administrativo Perfeito. Eu estudei esse curso indo e voltando e aprendi realmente o processo administrativo perfeito, que fiquei boa, muito boa. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura, mas eu tinha conhecimento. Eu cheguei aqui. E aí, hoje, quem é da comunidade do Vitor tem um ditado muito bem dito: se eu não resolver, ninguém mais resolve. E hoje, graças a Deus, eu já tenho 2 escritórios. Reformei o meu escritório de Miguel Alves, esse primeiro. E esses 2 escritórios, Karine, nasceu depois da mentoria Três Poderes. Eu lhe conheci lá no curso do Vitor, em Fortaleza. E aí eu digo, essa mulher ela não veio à toa para a minha vida. Eu chorei horrores, eu não entendia o porquê que eu chorava. Só sabia que tinha que chorar. E aí você fez aqueles desenhos, eu desenhei tanta coisa. E aí você dizia, teve o juramento, eu sou imparável, eu sou imparável. Eu repeti e repito isso até hoje, eu sou imparável. E aí daí eu comecei, eu preciso beber mais dessa mulher, eu preciso saber quem ela é. E aí foi onde nos conhecemos, eu fui comprar o curso. O cartão não passou. Gente, a história do cartão é bem interessante. O que é uma crença limitante, né? Uma crença limitante é um comportamento que ele é inconsciente, você não controla. A sua energia, ela vai vibrar de acordo com as suas crenças e não de acordo com o seu estado consciente. Então, a Conceição, a Cécia, ela tinha um cartão com limite, mas quando ela ia passar, o cartão não passava. Ela ficava, tudo isso para constrangê-la. Ela tinha um baixo merecimento tão alto, ela era tão insegura, ela era tão assim, com mentalidade de pobreza, de escassez, por mais que ela já tivesse esse outro lado, que fazia ela agir, que fazia ela em busca, mas ela tinha uma baixa autoestima, ela tinha uma insegurança muito alta, e o cartão não passava. E eu falava assim, gente, uma pessoa que tem baixo merecimento, que tem baixa capacidade de autovisualização, de empoderamento, até tendo limite no cartão, o cartão não passa. Foi exatamente o que aconteceu, né? Isso, aí certo que ficamos para o dia seguinte. O cartão passou, deu certo, fiz a metamorfose, e daí começou a minha transformação. Eu digo transformação, porque quem me conhece até 2020 sabe que era uma outra pessoa. Era a Lúcia, a Lucinha, era a Neném, era... seja lá quem for, não era realmente eu. Era filha de fulano. Era filha de fulano, de cicrano. Enfim, então fiz metamorfose. Lá eu vivi grandes emoções e mergulhei nos demais cursos da Karine, que foram tão importantes quanto. Depois eu fiz o comunicar. De oratória, né? De oratória também. Foi, o comunicar de oratória. O comunicar, para mim, foi um divisor de águas, Karine, porque hoje eu tenho 35 anos. Aos 35 anos de idade, eu nunca na minha vida tinha pego ou falado em um microfone. E lá no comunicar eu descobri o bloqueio de imagem. De autoimagem. De autoimagem. Quando eu era pequena, diziam que eu era muito feia. Dizia que eu era tão feia que tinham vergonha de andar comigo, que minha testa era grande. E eu não sabia por que eu não falava, eu tinha vergonha de tirar fotos. E curei, sou linda, maravilhosa. E depois disso começou a fazer o quê? A entrevista, fui chamada... Gente, é incrível. Na semana seguinte, tem lá no meu Instagram, na semana seguinte eu fui convidada para dar uma entrevista numa rádio, na Verdes Campos Sats. Eu até imaginei que fosse trote. Tirei até dúvida com uma amiga minha que já tinha passado por essa rádio. Eu digo, não é possível. Eu digo, mas é possível sim. E aí fui convidada recentemente também para palestrar em um curso para advogados na UAB, para incentivar, mostrar o possível, que é possível viver da advocacia, embora você seja jovem advogado, embora você não tenha um nome, um padrinho, é possível sim viver. Hoje eu palestro em sindicatos, em associações, sou convidada para eventos, fui convidada pela Karine e aqui estou.
E a Ceiça também esteve no palco da Nova Era, recebendo ali a sua placa de faturamento de crescimento. Eu anotei alguns pontos muito importantes sobre mentalidade, porque o nosso grande objetivo do PodX é estudar mentes. É para que você pegue um caderno e anote todos os insights poderosos que podem te fazer crescer. Então, quando você lê uma biografia de alguém, quando você assiste um testemunho, quando você estuda um case de sucesso, não é para você ficar ali só, nossa, que pessoa incrível, maravilhosa, não. É para que você pegue esse conhecimento, essas dicas, seja das coisas que deram certo, seja do que deu errado, para você crescer. Então, você que nos assiste hoje, meu propósito da Ceiça estar aqui hoje é para fazer com que você se movimente. E eu fiz alguns pontos aqui muito importantes, anotei alguns pontos importantes para que você comece a refletir comigo. Vamos imaginar, a Ceiça, ela era improvável. Ela não tinha um pai advogado, não tinha uma mãe advogada, ninguém na família dela até então era formado, não é verdade? Sim. Todas as pessoas lá na família dela eram pobres de recurso, eram pessoas que ou trabalhavam em casas de família ou ficavam lá no interior, quebrando coco, trabalhando da roça, da agricultura. E ela, a mãe dela, de alguma forma, falou assim, vai pra cidade, vai trabalhar. E ela veio. Olha só, gente, presta atenção. É o que eu ensino pra vocês. A Ceiça saiu de um ambiente de profunda escassez, um ambiente de limitação e veio para uma capital. Naturalmente, Ceiça, uma capital, ela já é um outro ambiente que tem expansão de possibilidades. Certo? Quando você veio, por mais que você veio para uma casa, que às vezes quando você trabalha em casa de família, você é diminuído, você é rejeitado, você é desprezado, você é muitas vezes tido como uma pessoa insignificante, mas o fato de você estar em um ambiente próspero, em um ambiente que as pessoas naquela casa têm uma vida digna, isso desperta em você o quê? Ambição. Então, eu lembro quando nós fizemos uma sessão, que eu acompanhei a Ceiça como mentora individual, nós fizemos uma sessão, eu falei assim, Ceiça, você tem clareza, por que você escolheu ser advogada? Ela falou assim, Karine, todas as casas que eu passei, as pessoas eram tão ruins comigo, mas tudo era advogado. Eu disse, pois é, mas de alguma forma, por mais que você estivesse sofrendo, você olhou para aquelas pessoas, elas tinham uma boa casa, elas tinham um carro, elas tinham família, elas viajavam, elas usavam boas roupas, bons perfumes, comiam uma boa comida. E você entendeu o quê? O seu cérebro associou que se você se formasse, se você tivesse uma profissão, você poderia também ter tudo aquilo. Só que você não precisaria ser uma pessoa o quê? Ruim. Então, a Ceiça, ela tinha muito bloqueio de autoimagem no sentido de, eu não vou ficar rica não, porque rico é o quê? Ruim. Rico é ruim, rico humilha, rico diminui pessoas, rico... Então, foi o grande problema. Por que a Ceiça já era advogada e ainda não estava prosperando? Porque internamente ela tinha muita escassez e muito trauma das famílias ricas que ela viveu. Mas foi esse ambiente que fez você despertar para uma possibilidade, eu fico arrepiada, para uma possibilidade de você ser alguém na vida. E eu anotei aqui, você era uma pessoa inconformada. E o que está te fazendo hoje sair de um faturamento, de um escritório e para outro. Hoje a Ceiça está empreendendo em outros segmentos. A Ceiça hoje já está criando o seu próprio curso. Inclusive, eu sou uma grande incentivadora dela. Eu já falei para ela, conta comigo. Você tem que ter o seu curso que vai ensinar os jovens advogados, as pessoas que acham que para se dar bem na carreira do direito, você tem que ser grande, você tem que ter um escritório grande, você tem que ter um nome. Não, você pode começar na sua cidade, você pode começar no seu bairro. E outra, nós temos uma ferramenta poderosíssima que é o digital. O próprio Dr. Vitor é um case de sucesso. Quem era o Vitor? Um funcionário público de uma cidade que não tem 7.000 habitantes, eu acho, que se eu não estiver errado, lá em Coronel José Dias, acho que 5.000 habitantes, se tornou a maior referência do Brasil em direito previdenciário. Isso foi possível por quê? Porque ele é um inconformado. Então, anota a primeira dica de hoje. Quem é que dá certo na vida são quem? Os inconformados. São os inconformados. E Ceiça, você nunca pode parar de ser uma inconformada. Porque ser inconformado não é ser ingrato. Justamente. Não é? Ser inconformado é você justamente carregar o DNA de Cristo.
de dizer que você pode mais, que você pode caminhar uma milha a mais, que você pode evoluir, que você pode crescer. Então, isso foi um primeiro passo. Um outro passo muito importante é a conquista da sua identidade. Enquanto você era a doméstica, a quebradora de coco, a filha da dona menina, a Lucinha, a nenenzinha, a menininha, você não era? Nada. Nada. A filha do bêbado, só sabe quebrar coco. Ah, não, gente, quantas vezes eu ouvi? Ah, essa daí não sabe de nada. Ah, a filha do nonato só sabe quebrar coco. Me dizer que é advogada. Ou seja, a tua identidade não compete a ninguém. É você que tem que... Quando você falou assim, eu anotei isso. Quando você falou assim, eu não sou mais nada disso. Eu sou a Conceição Melo. Ou seja, o papel de resgatar a sua identidade não é do outro. Você não pode... eu vou contratar uma agência de marketing para criar... Não, tem que partir de você. Você tem que assumir um nome, você tem que assumir uma postura, você tem que dizer assim, quem eu sou? Quando eu vou falar com qualquer pessoa no WhatsApp, eu falo assim, olá, eu sou a Karine Paiva. Karine Paiva aqui. Quando eu ligo para um salão para marcar uma escova, uma maquiagem, como é seu nome? Karine Paiva. Karine, mas essa identidade, não sei se você se lembra aqui naquela cadeira, ela foi construída aqui. Você lembra que você perguntava, quem é você, Ceissa? Gente, era a pergunta, assim, que me atormentava. Não saía nada, né? Não saía nada. E aí, enquanto eu estava tentando mostrar para as pessoas que eu era boa enquanto advogada, era difícil. Quando eu entendi quem verdadeiramente eu sou, pronto. Ficou fácil. Porque o processo de autoconhecimento não é da boca para fora. Ele começa internamente. Quando você descobre quem você é. Ontem eu fiz uma mentoria do Poderosamente, que é a nossa imersão online, e a tarefa era essa. Quem é você? Quem é você? Ah, eu sou advogada, eu sou... Não, isso é o que você faz, isso é o que você conquistou, é o que você conquista. Quem é você como pessoa? Porque se você não sabe quem é você, qualquer caminho serve, qualquer conselho serve, qualquer feedback serve, qualquer ideia serve, Porque assim, olha aqui, eu também anotei isso. Você já estava formada, sim, já estava ali com a OAB, mas estava o quê? Parada. Porque para cada nível de inconformidade, para cada nível de insatisfação, você vai precisar de uma reprogramação. Porque você já tinha dado um passo disruptivo na sua geração, você mudou a sua geração. Você tem ideia disso? Sim, lá na minha casa, somente eu tenho um curso superior. Você já mudou uma geração, os seus sobrinhos, os seus netos, os seus bisnetos, os primos dos seus filhos, eles vão ter uma nova oportunidade, porque alguém se levantou. Alguém mudou a descendência, você mudou a descendência da sua família. Você mudou a geração. E isso não é simples, isso não é fácil. Imagina o quanto de esforço foi para você, o quão difícil foi para você, e é todos os dias, porque não ficou fácil, de você se desafiar, de você ter um posicionamento. Imagina hoje o quanto você se cobra, porque antes ninguém na sua família era assim. Aí todo mundo critica quando você começa a crescer. Mas quando dá certo, todo mundo começa a cobrar mais. Cobrar mais, é verdade. Não é verdade? É verdade, você é cobrado agora pelos seus filhos, pelo seu marido, cobrado pelos amigos, cobrado pelos seus clientes, cobrado pela sua audiência, pelos seus seguidores. Depois do meu podcast aqui, vai ser cobrado pelos meus seguidores também. Então, as pessoas vão ficar de olho em você. Sim. E é isso, não fica mais fácil. Tu sente isso, Ceissa? Sinto que cada vez fica mais difícil. A pessoa diz, tá lá, já foi fácil. Pensa que é fácil, não é. Vê aqui a Karine bonita. É fácil, Karine? Não, minha filha, é difícil. Pensa que a gente dorme 7 horas da noite? Eu tô aqui, ó, com o pescoço aqui travado. Entendeu? Às vezes é tão desafiador, tantas responsabilidades, que você, às vezes, até trava, assim, de tanta atividade, de tanto compromisso que você tem que fazer. A responsabilidade só aumenta. Só que tem uma coisa que vai valer a pena. Porque, assim, eu gosto de dizer, Ceissa, que ser pobre é difícil. Sim. Estar acima do peso é difícil. Ser insignificante é difícil. Construir um legado é difícil. Ser uma pessoa negativa é difícil. Mas também é difícil ser rico, é difícil emagrecer, é difícil malhar todo dia, é difícil ser inteligente, é difícil ter uma vida organizada. Então, é difícil para os dois lados. Precisa de disciplina. Agora, você tem que escolher. Você quer viver uma vida difícil sendo pobre, ou você quer viver uma vida difícil sendo rico?
Né? Você quer uma vida difícil acima do peso, você não consegue subir uma escada, não consegue fazer um movimento, se quer para fazer uma higienização pessoal, ou você quer fazer a vida difícil de acordar cedo, né? Tem que praticar uma atividade. É porque as pessoas, Karine, elas tendem a pensar que é fácil, que você não precisa... Na verdade, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Porque se você for imaginar, fazer a linha do tempo de volta, pegar uma menina de 13 anos, olha o ato de coragem, olha a decisão tomada. 13 anos, vim pra cá, sem conhecer ninguém, sem saber ler direito, que é 4ª série no interior, misericórdia. Onde todo mundo estuda junto com todo mundo, estudava. Vi trabalhar e mudar de vida, não é fácil. É preciso muita coragem. Muita coragem para não desistir. Quantas vozes tu ouvia, Ceissa? Ainda hoje escuto. Ainda hoje ouço essas vozes. Você é feia. Você é feia. Isso não é para você. É burra. Você é burra. Pro podcast da Karine, não vai. Eu digo, eu vou. Eu posso. Eu posso. É muito complicado. Não é fácil, mas é possível quando você não desiste. É possível quando você tem coragem. Porque o medo todo mundo tem. Todo mundo tem medo, eu tenho medo, você tem medo, mas agora o que o medo não pode fazer é te paralisar. Você tem que lutar todos os dias contra o seu maior inimigo, que é você mesmo. E o que aconteceu? A Ceissa estava lá, já em Fortaleza, fazendo um curso de direito previdenciário, e aí, de repente, entra uma mulher naquele curso, que até então, naquela época, ainda era muito difícil alguém falar de mentalidade em uma área do direito, né? Porque existem muitos padrões em determinadas áreas que você acha que você não precisa do autoconhecimento. Médicos, advogados, algumas áreas, engenheiros, algumas pessoas acham que não precisam. Que não precisa de desenvolvimento humano. Que você só tem que fazer o quê? Entender tecnicamente da sua área. Só que aí, queridos, isso não é verdade, isso não é sustentável. Se você não trabalha o autoconhecimento, se você não trabalha o seu desenvolvimento de habilidades e competências focado em quem é você, nos seus talentos, na sua imagem, na sua identidade, na sua capacidade, no seu senso de pertencimento, a sua vida trava. E naquele dia que eu subi naquele palco, que eu falei lá na época, se eu não me engano, eram 400 ou eram 500 advogados, nós trabalhamos ali uma visão de futuro. Sim. Eu perguntei, quem é você? E o que você vai fazer nesse mundo? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Ser advogado não é um chamado. Ser advogado não é um propósito. Transformar vidas é. Transformar gerações é. Facilitar a vida dos outros é. Ser uma ponte, uma plataforma segura para quem precisa, seja no previdenciário, no tributário, no criminalista, né? No criminal, no empresarial, seja em todas as áreas. É ser uma plataforma segura para ser ponte, para ser serviço, né, naquelas pessoas que precisam. E aí a Ceissa fez uma metamorfose, eu me lembro dela, ela parecia assim, uma pessoa assim, encolhida ali, tensa, com medo daquilo tudo, né, Ceissa? Mas o processo do autoconhecimento, Karine, ele foi e sempre será de suma importância na minha vida, porque até então, os clientes eram o que precificavam o meu valor. O valor do meu serviço. Eu não tinha autoridade para precificar o meu serviço, o meu contrato. Eles me pagavam como ele achava conveniente, porque eu não sabia quem eu era. Eu sabia resolver o problema dele, mas o meu eu não sabia. Então, foi preciso realmente mudar essa mentalidade, esse mindset, reprogramar para poder ser reconhecida como uma pessoa de valor e como cobrar como eu achar que devo cobrar. É isso que você tem que entender, né? Olha, E também, Karine, não é sobre dinheiro, como você falou, é sobre transformar vidas. Porque enquanto você está correndo atrás do dinheiro, só lamento. Porque quando tu entende o teu serviço, o teu servir na vida do outro, aí sim, é diferente. Eu quero falar sobre você ter mentalidade de merecimento. Quando você é um excelente profissional, mas você não sabe cobrar pelo seu serviço, é porque você tem baixo merecimento. A sua capacidade é alta? Como assim, Karine? Se você faz bem feito, se você entrega com excelência, a sua capacidade ela é alta, certo? Mas por que eu não cobro proporcional àquilo que eu entrego? É porque o meu merecimento é baixo. E quem é que define o merecimento? É a identidade. Se eu não me vejo merecedor, eu não sou merecedor, é uma identidade, eu não sou merecedor. Eu não sou digno, eu não sou apto, eu não sou capaz.
isso impede você de cobrar. Por isso que tem muita gente hoje que faz muito, que dá muito, que entrega muito, que cuida, que faz de tudo, fazer, mas não recebe proporcional. Ou seja, não é uma troca justa, porque o merecimento é baixo. Então, você que está nos assistindo, que não sabe precificar, que não sabe se posicionar, que não sabe colocar limites, que não impõe essa precificação, esse posicionamento, essa identidade para o mercado, e isso te faz trabalhar muito e sempre ganhar pouco, é porque você tem que reprogramar suas crenças. E quais eram as crenças que você tinha? Do autoimagem. Da autoimagem, da né? O que é caro, não vão pagar? Olha, eu tava lembrando aqui, que vocês lembram que eu falei que eu escaneava o papel Sim. 4 horas da manhã? Fazia tudo sozinha. Imagine um processo com 40 páginas. Tu escanear numa impressora, porque eu não tinha um scanner. Era numa impressora. E aí, depois da mentalidade, que foi que eu fiz, eu contratei. Eu reformei meus escritórios. Depois que terminou os 3 poderes, eu fiz um plano de ação e executei esse plano em 6 meses. E quando eu fiz, Deus sabe de onde foi que eu tirei dinheiro, mas o dinheiro apareceu. Porque o dinheiro não é o problema. Eu sempre ensinei para vocês que dinheiro não é o problema, o dinheiro é a solução. Só que o dinheiro não vai chegar se você não estiver atraindo ele. Se você acha, eu não posso pagar, eu não tenho condição, tem que ser difícil, isso é uma crença. O dinheiro não vai vir, porque o dinheiro ele é ferramenta de potencializar a vida. E aí você fica, não, vou ficar aqui com essa impressora. Dá um passo de coragem e compra o scanner, para ver se você não vai conseguir pagar. Certo que reformei meus escritórios, contratei, comecei a me apaixonar pela gestão. Hoje eu tenho gestão no meu escritório, eu sei exatamente o quanto eu vou receber, o quanto eu já faturei até aqui. Do Nova Era para cá, filha, dobrou. Olha aí, ó. Dobrou, viu? Tem números, tem gráficos, está registrado. Ou seja, às vezes, teve uma mentorada que veio aqui ontem, que subiu no palco também, a Lia. Sim. Ela disse, olha como isso é forte. Ela disse que quando desceu do palco da Nova Era, com aquela placa, disse que várias pessoas chegou para ela e ficou. É verdade mesmo? Meu Deus. Isso é verdade. Por quê? Ela falou assim, Karine, eu não sei se é porque a minha imagem é uma imagem que não passa que eu faturei 1 milhão, porque ela fala, negra, né? Não tem um sobrenome, não tem fama na internet, então as pessoas acham que eu não posso faturar 1 milhão, que eu não sou capaz de faturar 1 milhão. Ela disse que teve uma hora que ela ficou tão enojada que ela falou para a pessoa assim, olha, eu vou vir aqui ao banheiro. E foi sentar em outro lugar, porque a pessoa ficou o tempo todo questionando, tipo, duvidando se ela seria capaz ou não. Para tu ver o nível que é a mentalidade das pessoas de achar que não é possível. E é possível, gente, isso é comprovado. Depois disso, eu contratei, me imergi em consultorias, levei consultores para meus escritórios. Hoje, meus escritórios são lindos. Outro dia, o Taylor foi lá e disse, minha amiga, o governador, se você quiser receber aqui, você recebe. E antes eu não tinha. Era uma sala, comecei no terraço da minha mãe, no interior, numa mesinha de madeira, com um computador antigo que meu marido me deu. Eu me lembro que uma vez você mandou uma foto do projeto do escritório. Sim, lá de Miguel Alves. E você sempre naquele pensamento, mesmo que a sua força impulsionava, você estava ali com medo. Será? E tudo isso é uma crença. Isso é a crença de merecimento. No fundo, a mente vai falar assim, vai dizer assim, ei, você está querendo demais. Tá se achando demais. Tá se achando. Tá achando que pode ter um escritório chique desse jeito. Ou seja, porque a identidade ainda estava precisando ser trabalhada. Quem é você para ter um escritório bonito desse jeito? Essas são as vozes que ficam internas. Além dessas vozes internas, tem as externas também. Que às vezes pessoas, né? As pessoas. O que tu ouvia das pessoas? Meu Deus, tu não precisa, tá bom do jeito que tá. Até hoje eu escuto, quando sou empresária. Em outros segmentos. Em outros segmentos, quando a gente vai abrir, meu Deus, tão longe, pra quê? Não já tá bom? Eu digo, tá, eu que sei. Tá eu sou inconformada, não está bom. Não sou ingrata, sou ambiciosa. Isso. E não está bom, eu sei quando estiver bom. E parei de ouvir as vozes. Exatamente. Isso tudo é fruto com mentalidade. Às vezes as pessoas querem começar por um processo de consultoria. E adiantar tu contratar uma consultoria se não mudasse a tua identidade, a tua imagem? Não ia. E até porque eu já tinha feito esse serviço antes. Já tinha gastado dinheiro, mas eu não entendia. Quando a pessoa chegava no escritório, eu não sabia nem dizer qual era o problema. Eu não entendia. Não tinha segurança nem clareza. E o conhecimento.
E aí comecei o Metamorfose, o curso de vendas e lideranças foi muito importante para Foi o entender. segundo que você fez. Segundo. Aí veio comunicar. Os 3 poderes que foi Três onde... poderes para a Isso. mentoria em grupo. Justamente que foi onde eu fiz o meu plano de ação e executei em 6 meses. E no Nova Era eu criei esse outro projeto junto com meu marido e já está Executado. E agora tem mais projetos? Tem sim. Tudo bem. Porque você é uma inconformada. Inconformada. E a pergunta que eu te faço hoje é: quem é você? Uma pessoa conformada? Com a mentalidade medíocre, com o sentimento de pobreza, de incapacidade, de baixo merecimento, ou você é uma pessoa que dentro de você queima o desejo por fazer algo, por ser diferente, por viver uma vida diferente. E Ceci, eu quero falar mais um pouco sobre a decisão que uma pessoa hoje poderia tomar. Se você hoje pudesse ser a mentora dos nossos telespectadores, o que você diria para eles hoje? Qual é o melhor investimento que eles podem fazer? Investir em você, em mentalidade, em conhecimento. Isso é a virada de chave na vida de qualquer pessoa. E como você se sente hoje, quando você acorda, quando você se olha no espelho? Tô sabendo que vai vir aí mudança, investimento estético também. E como é que é isso tudo É hoje? maravilhoso. É assim, uma sensação que dinheiro nenhum paga, porque são coisas que não têm preço, têm valor. Então, investir em si, você se olhar e saber quem você é, você saber que realmente você nasceu para dar certo. Não tem dinheiro, não é sobre dinheiro, é sobre valor. Isso não tem nada no mundo que se pague. Tem uma frase que diz assim: não importa o que aconteceu, o que importa é o que você vai fazer com o que aconteceu. Quando você olha para aquele momento de dor e sofrimento como doméstico, como babá, quando você engravidou, que você ainda não estava casada, e você olha para tudo que você está vivendo hoje, você acha que aquilo lá foi importante? Foi. Porque, de certa forma, mesmo se eu entender, acho que era uma preparação. Era uma fortaleza. Eu estava me fortalecendo para me tornar essa pessoa que sou Só hoje. que tem pessoas que não conseguem desenvolver uma mentalidade que quando algo ruim lhe acontece, ela fica presa. Elas guardam rancor, mágoa, ódio, ressentimento. Porque, na final de contas, não é fácil. Não é fácil. Eu imagino, porque assim, eu imagino o quanto você deve ter sofrido distante da sua mãe, 13 anos de idade. 13 anos. Né? Num lugar distante, sem apoio, sem familiar, o quanto você sofreu, o quanto você foi submetida a situações de risco, o quanto foi desafiador. E tem pessoas que passam por isso, por coisas maiores ou até por situações menores do que isso e não conseguem avançar porque começam a ter ódio, ressentimento. Inclusive, eu falo isso no domingo do Metamorfose, sobre a mágoa, sobre o rancor, sobre o ressentimento e sobre o ódio, que aprisionam pessoas. Você acredita que o processo de perdão para si mesmo e para tudo que aconteceu é importante para que você hoje cresça, prospere, seja uma pessoa livre? Sim, Karine, é muito importante, porque eu entendi que você deve liberar perdão. Você só vai ter prosperidade, você só vai ter segurança e clareza quando você se auto-perdoar. Quando você libera perdão de si, aí sim você está apto a perdoar os demais, os outros. Então, é um processo que vale a pena ser vivido, essa metamorfose. Essa metamorfose. Tem um outro ponto também que eu queria que a gente conversasse sobre, até você falou comigo antes de começar aqui o PodX, sobre potencial e potência. O que você entende sobre potencial e potência? O potencial, você acredita que todo mundo tem um potencial de dar certo? Sim, às vezes ele pode até ter, mas ele não sabe. Ele às vezes pode precisar alguém dizer para ele, e ele acreditar que ele realmente é essa potência. Talvez eu fosse um potencial e não tinha conhecimento que eu era uma potência. E através do autoconhecimento, eu descobri o trator, como diz a Karine Canabrava, que eu sou. Exatamente. Você entender que você tem um potencial. Quando você ouve alguém falar assim, parabéns, você tem um grande potencial. Isso não é um elogio. Não. Isso é uma pessoa dizendo assim, cara, você está perdendo tempo, você está deixando de fazer coisas grandiosas porque você só tem potencial. Ser uma potência é pegar esse potencial e transformar isso em ação. Toda potência é um ativo. Todo potencial é uma expectativa. Você tem o potencial, isso quer dizer que é uma probabilidade, é uma expectativa. Mas você se tornar uma potência é uma garantia, é uma certeza, porque potência é ativo. Eu era esse potencial.
Até então. Adormecido. Isso, adormecido. Eu não sabia da potência que eu era. E descobri através do autoconhecimento, da mudança de mentalidade. Uma limpeza, né? Limpeza. Eu anotei também aqui que tudo fez sentido quando você, de fato, trabalhou a sua identidade, você ativou a inconformidade, a ambição fez parte de você, a visão que foi feita lá em Fortaleza, quando você participou da palestra, né? A visão, e você sempre manda fotos da sua visão e onde você está chegando. Tudo que você está conquistando, você desenhou, você colocou no papel. E eu quero que você fale sobre isso, porque às vezes a pessoa fica na internet criticando a ferramenta visão de futuro. Eu te pergunto, a visão de futuro foi ou não foi importante para você? Foi muito importante, minha gente, porque quando eu realizo, eu volto lá no caderninho, lá nos mapas, no material que você nos entrega durante as ferramentas. E tá tudo lá, exatamente lá. Eu desenhei, Karine, na primeira metamorfose, onde eu morria de medo do microfone. Na verdade, não era do microfone que eu tinha medo, né? Era medo de falhar, né? Era medo de falhar. Tava lá, eu não sabia como. Eu falando na rádio, eu dando entrevista, eu apresentando algo. O meu escritório lá com a fachada. Isso foi em 2000 e... Eu acho que deve ter... 2022, meu escritório lá, tudo foi desenhado. E cada processo que você vai vivendo, cada metamorfose, cada curso, cada ferramenta, é um desenho novo. E é um mural novo. E esse mural, quando você realiza, quando você passa pelo processo realmente de reprogramar, acreditar no possível, ele chega até você. Eu desenhei aqui, pessoal, se você quiser anotar uma receita prática para ter sucesso na vida, que é o que funcionou muito bem com a Ceissa, com a fala dela, o mapa mental dela foi, ela desenvolveu a ambição, ela ativou a ambição, que era o desejo por mais, era o desejo de prosperar, de crescer, de ter uma vida digna. Ela desenhou a visão. Então, assim, ambição, você tem que ter clareza, porque aqui, ó, a falta de clareza, quando ela ganhou a certificação dela, conquistou a OAB dela, ela estava parada. Ela não era advogada ainda no sentido prático, porque ela não tinha o quê? Uma visão. Ela não tinha uma visão de que ela poderia cuidar de pessoas lá na região que ela nasceu. Ela não tinha uma visão de que ela poderia começar um escritório lá na casa da mãe dela. Ela não tinha uma visão de que as pessoas naquela cidade podiam divulgar o trabalho dela. Então, até ela não ter visão, nada saiu do papel. Ela tinha ambição, porque ela já era advogada, tinha conquistado a OAB, tinha lutado por isso, mas ela não tinha uma visão. E aí, eu quero te entregar isso. A ambição sem visão não resolve. Só que teve o terceiro fator, a atitude. Porque se você tem uma ambição, a maioria de vocês, quem aqui não quer prosperar? Quem aqui não quer viver uma vida melhor? Todo mundo quer. O pobre, o rico, o que sabe ler, o que não sabe, todo mundo quer algo melhor. Eu tenho certeza absoluta. Mas você não tem visão, qualquer caminho serve, qualquer lugar, qualquer oportunidade você agarra. Você poderia ser uma advogada trabalhando hoje como vendedora no comércio, sei lá, de roupa. Nada contra, mas querem dizer que tem muita gente hoje que se formou, estão fazendo outras coisas, não é porque não gosta do curso, não. É porque não se enxergou vitorioso naquela formação. Aí teve o terceiro ponto, que é a atitude. Porque uma visão sem atitude não vale de nada. A ação. Não adianta você assistir esse podcast, você chorar com a história da Ceissa, você se motivar com o que nós estamos compartilhando, se você tomar a decisão. Naquele dia, a Ceissa tomou a decisão de passar o cartão dela e fazer a metamorfose. Depois daquilo, ela tomou uma decisão de ir lá e aceitar o convite da rádio. Ela tomou uma decisão de reconhecer que ela tinha que aprender mais. Ela tomou uma decisão de abrir o escritório. Ela tomou uma decisão de cuidar da sua imagem pessoal, de se arrumar, de trocar as roupas. Ela tomou uma decisão de se posicionar, de contratar pessoas. Ela tomou uma decisão de contratar consultoria. Ou seja, uma sequência de decisão trouxe ela para o palco da nova era. Depois disso, para o palco do próprio Vitor, como um case de sucesso dele, falando para milhares de pessoas do Brasil inteiro. Depois disso, ela foi chamada para o palco da OAB para ensinar e inspirar o jovem advogado. Depois disso, ela foi para o palco empresarial, no outro segmento, como distribuidora de um outro produto. Ou seja, decisões mudam destino. Você pode falar sobre isso? Decisões mudam destino. Isso é uma frase que eu encerrei a minha palestra na OAB.
Uma frase do Thiago Brunet, que decisões mudam o destino. Imaginem se eu não tivesse tomado a decisão de, aos 13 anos de idade, ter saído de casa. Que eu poderia ter lá, ficar quebrando coco no colinho da minha mãe, não é? Mas não, eu digo, aqui não tá bom. Vendo meu pai se embriagar todos os dias, minha mãe sofrer as violências que ela já sofreu, passar a fome que nós passávamos, poderia ter ficado lá porque era confortável. Não é? Apesar de todo o sofrimento, é confortável ficar em casa no colo de mamãe. Todo mundo quer, né, Karine? É. E aí... Todo mundo quer o conforto, né? Quer o conforto. Por mais de... Por pior que seja aquele lugar, você quer aquela zona de conforto. Porque é difícil romper. É difícil deixar o colo de mãe e sair para o mundo e para o desconhecido. E eu decidi vir para o desconhecido. Eu decidi trabalhar. Porque ser doméstica, imagine que era melhor do que quebrar coco. Porque imagine, minha gente, vocês. Imagine bem aí. Bora fazer uma visualização, Karine, no inverno. É uma segunda-feira. 6 horas da manhã tu acorda, tem o que para tu comer? Um café preto com uma farinha branca misturada, um chá. Ai. E aí tu vê também, às vezes ali 6 horas da manhã, tua mãe sendo espancada. E aí o que que tem? A gente tem que ir pro mato quebrar coco. Aí tu imagina, enfia bem teu pé numa lama, imagina aquele mato passando nas tuas canelas, aquele freio de manhã, tu com 13 anos. Aí imagina tu com um cofo. Vocês sabem o que é um cofo? Um bicho de palha, que tem uma azeia, que você põe um machado e dentro dele põe um cacete. Para quem não sabe, um cacete é um pedaço de pau. Que você senta ao chão e quebra o coco com ele. Imagine você, 13 anos de idade, nesse cenário de chuva, de inverno, tu com tua chinelinha ali, que naturalmente sai do dedo, porque não tem mais nenhum cabresto. E aí tu vai, enfia teu pé na lama e sobe um morro. Sobe um morro e passa o dia nesse morro. O que é que tu leva para comer? Farinha de puba. Aí tu vai misturar a farinha de puba com um caroço de coco. E aí no mato a mamãe diz, minha filha, tem um tuturubá. Um tuturubá é uma planta que as cutias comem, os roedores. E aí você passa o dia todinho em cima desse morro, quebrando coco. E a água. Você come farinha e bebe água, come farinha e bebe água. E aí passa o dia todinho. Quando é 5 horas da tarde, tu retorna. O cofo já não está mais vazio. Ele está cheio, pesado. E teu ombro dói, cristão. Dói muito. Aí tu chega, tu vai medir o coco. A gente media num litrinho. E tinha um processo. Ia para Quitanda vender. Era eu e minha irmã. Trocava por 1 quilo de arroz. Um pacotinho pequeno de café. E aí quando chegava era que ia comer. Meu Deus. Era que ia comer. Então, gente, é tão difícil. E aí você ia comer aquilo ali e todo dia se repetia a mesma coisa. E você cansa. E qual era o futuro ali? Era repetir. Tem pessoas que estão lá até hoje repetindo. Repetindo. Aí você casa cedo. Aí com 30, 40 anos você não tem mais um dente na boca. É a realidade. Eu não estou inventando, não estou mentindo. Pessoas lá... sobrepeso, sem conhecimento. Vícios. Se afundam na bebida para aliviar. As mulheres da minha idade com 10 filhos. E repetindo o padrão. Quando você decide, está inconformada com aquela vida, que decide mudar, diz, eu vou. É difícil, mas eu vou. E aí você chega aqui. Aí, quando eu cheguei para ser empregada, Karine, não era ruim, não. Apesar de tudo, não era tão ruim, mas eu vi aquela mulher chique, bonita, maquiada, arrumada, eu digo, eu quero. Eu quero também. Gente, de novo, o poder do ambiente, o poder de você estar no lugar que pode ativar em você um mínimo de esperança, né? Eu digo, eu quero. E aí eu digo, elas estudaram, eu vou estudar também. Estudei, estou aqui, gente. Então não desista, tomem a decisão. Somente você, só você pode mudar a sua vida. Outro dia minha filha estava dizendo, mãe, eu quero ser médica. Eu digo, porra, estude. Mãe, e ela veio e me fez um monte de perguntas. Minha filha, depende de você. Eu posso lhe ajudar, lhe auxiliar, mas a decisão é sua. O preço quem vai pagar é você, não sou eu. Então, pague o preço da mudança. Decida. Já imaginou a Ceissa, advogada, bem-sucedida, empresária, mãe de médicos, mãe de empresários, hein? Olha como tu mudou a tua história. Muda. Você tá entendendo? Sim. A sua filha poderia estar lá, com 13 anos, chegando para você, sem perspectiva nenhuma. Poderia estar trabalhando aqui também. É? E ela está falando assim, mãe, eu vou fazer medicina. Fazendo medicina. Tá vendo como você tomou uma decisão que mudou a história da sua geração, da sua vida? E você que está nos assistindo, qual a decisão você toma? Ceissa, eu estou muito... na verdade, eu fiquei sem palavras.
Eu não vou chorar. Eu chorei muito. A Karine me curou desse choro. Eu me lembro que uma vez você falou sobre isso, né? Eu não conseguia falar. Eu falei, Karine. Ceissa, você tem que chorar. Ai. Você tem muito choro guardado. Chore o que tem que chorar. Você precisa viver o luto das suas dores para você se curar e a partir de então você começar a curar outras pessoas. Para você começar a falar. Eu sou uma das pessoas que mais incentiva a Ceissa a falar. Eu já vejo ela palestrando para milhares de pessoas. Eu peço que ela não desista de verdade, porque tudo aquilo que foi difícil para você pode ser um caminho de libertação para outras pessoas. Você é canal de bênção nesse mundo. Além de você atuar como advogada, trazendo dignidade, auxiliando, potencializando ali as famílias que podem ter direitos, mas mais do que isso, a tua história. Eu vejo teu livro sendo escrito, eu vejo você eu vejo você na capa da Forbes. Eu também vejo. Ex-quebradora de coco é bilionária. Você tem que botar agora, o próximo desenho é você na capa da Forbes. A lista dos bilionários. Ex-quebradora de coco na lista da Forbes. O que é que tu acha? Vai dar certo. Aquela mulher, a ex-cortadora de cano. Tem um problema comigo. Se você entrou na minha frequência, comigo é assim, entendeu? Só pode ser coisa grande. Eu não entro numa treta, num jogo, num rolê, se não for pra fazer barulho. Tudo tem que ser de forma exponencial. É isso que eu quero pra sua vida, é isso que eu desejo pra você. Parabéns pela sua história. Obrigada. Parabéns. A Ceissa poderia ter se prostituído, poderia ter ido pro caminho das drogas. Ela teve escolhas. Poderia ter voltado pro Todo interior. mundo tem escolha, gente. Todo mundo aqui. Poderia ter usado de outros artifícios pra conseguir alguma coisa na vida. E ela optou, ela tomou uma decisão. Vou estudar, vou me conectar, vou aprender. E depois que ela entendeu sobre mentalidade, comportamento humano, ela entendeu sobre andar bem vestida, sobre cuidar da sua imagem, sobre estar nos ambientes certos, sobre fazer o que tem que ser feito, sobre se conectar. E por mais que ela não tenha ali na sua vida familiar os melhores exemplos, mas ela entendeu que ela pode se conectar. Ela pode ir em busca disso. E isso é um chamado para você. Muito obrigada. Eu passaria aqui à tarde conversando com você, mas eu tenho certeza absoluta que essa mensagem de hoje, ela vai falar com muitas pessoas, pode ter certeza. E que essa história vai incentivar outras pessoas a tomarem decisões, a agir, a se posicionar diante da vida. E você pode encerrar com uma mensagem aí. Coloque aí, fale das suas redes sociais, né? Porque tem telespectadores de vários lugares do Brasil. Muito obrigada, Karine. Obrigada, equipe. Obrigada a todos pela oportunidade. Gente, eu não vou encerrar sem falar isso. Com a Karine, eu aprendi uma coisa muito simples das mulheres que eu não fazia, que era me maquiar. Quando eu passava a base no rosto, me incomodava. E olha aqui, eu maquiada e bela. Linda! As minhas redes sociais é ADV Conceição Melo. Tá bom? Sigam lá. Eu sou especialista em Direito Previdenciário Rural. Atuo em toda a região do Piauí, também no Brasil, né? Mas a minha atuação mesmo é Piauí, tá? Já atendi mais de 1.000 clientes, mais de 1.000 vidas transformadas através dos benefícios previdenciários. Vou fazer um desafio para você, sentir no coração. Nós estamos há 6 meses do segundo maior movimento de empreendedorismo do Nordeste, que vai acontecer em 2025. Eu vou lhe convidar para palestrar no palco da Nova Era para 2.500 pessoas. Ai. Então, você tem 6 meses para se preparar. Você vai falar da sua história para 2.500 pessoas ao vivo e fora as que vão estar assistindo simultaneamente. Eita, Karine. A sua história precisa ser compartilhada. Já estou arrepiada. Pois já comece aí a preparar, porque você vai estar no palco como palestrante oficial em 2025. Obrigada. E como aluna da Karine, mentorada, meu nome é Coragem, pronta. Eu já estou lá. Ceissa, obrigada. Sucesso. Gente, obrigada. Nos acompanhem sempre aqui. O nosso canal não para de crescer. E você é nossa maior inspiração. O meu trabalho, o trabalho da Ceissa, de todo mundo que passa por aqui, é levar para você uma visão de crescimento, de expansão, uma visão extraordinária. Fica com a gente, lembrando que o caminho é aqui, ó, metamorfose. Tudo começa na metamorfose. Um beijo e até o próximo episódio.